Excelente, gente. Então, essa primeira aula, desculpa até esse enroladinho no início, aprendendo um pouquinho mexer aqui, para a gente ter mais encontros como esse. E a proposta hoje é a gente discutir um caso corporal, mas também para a gente começar a ver quais temas vocês se interessam mais. Vocês podem ir mandando dicas do que vocês querem nessas aulas para a gente discutir, às vezes falar de um produto novo ou de um caso clínico específico. Então, para a gente continuar o nosso contato, que sempre foi a proposta da mentoria, a gente manter isso. A gente já mantém na comunidade do WhatsApp, nas mensagens que vocês me mandam, tanto na comunidade como no particular também. Mas aqui a gente une a ideia de todo mundo, que vocês gostariam de ver e discute os casos também. E por que eu coloquei na nossa primeira live uma discussão de caso clínico corporal? Uma, porque quem já me conhece, né, já passou ali pela clínica, sabe que eu sou apaixonada pelo corporal e que tem uma tendência, né, hoje por esses tratamentos, principalmente no que diz respeito à região glútea. Então, a intenção hoje é a gente discutir aqui um caso. Não vai ser algo demorado, eu acho que hoje a gente quer mais praticidade mesmo, mas vocês vão também mandando perguntas, mandando dúvidas, e eu vou continuando a aula, tá? Então, aqui, falando um pouquinho, né, sobre o que eu iniciei, a tendência do tratamento corporal, porque tem uma busca cada vez maior por ele, e também porque o mercado pede, as indústrias, né, cada vez mais uma indústria nova trazendo um produto novo. Muitas vezes a gente fica perdido de qual produto usar, qual diluição. Então, hoje a gente vai rever aqui um pouquinho. E quando eu falo de tratamento corporal, esse é um caso muito legal que a gente viu na mentoria, e eu trouxe ele por quê? Porque foi uma paciente que ela não podia investir tanto, mas a gente fazendo uma boa análise, entendendo o que ela precisava, a gente conseguiu um excelente resultado. Então, quando eu vou avaliar a região glúteo, o paciente vem querendo melhorar a qualidade da pele, volume, projeção, efeito lifting, eu coloco o paciente na vertical e eu avalio, faço uma primeira linha, que é essa linha vertical. Essa linha vertical eu faço como referência a metade da coxa. Então, fazendo essa linha vertical, eu já vejo a minha linha infraglútea. E se essa linha infraglútea ultrapassa a linha vertical, eu sei que a paciente está precisando de lifting. Então, já é minha primeira análise. Eu preciso do quê? Dos bioestimuladores de colágeno. Por quê? São eles que vão tratar a firmeza e a qualidade da pele. Então, já me acende uma luz que eu preciso nessa paciente realizar o bioestímulo de colágeno. Como segundo passo, eu marco uma linha horizontal, também dividindo o glúteo ao meio, na metade superior e inferior. E a partir dessa linha, eu vou avaliar cada quadrante, o quadrante superolateral, o quadrante superomedial, o quadrante inferomedial e o quadrante inferolateral. Aqui eu olho o volume de cada quadrante para eu saber se eu preciso nessa paciente do preenchimento. E a minha preferência são sempre com os produtos absorvíveis, então eu já penso se ela precisa de um preenchimento com ácido hialurônico. Nessa paciente, olhando nesse perfil, eu consigo ver que aqui eu tenho um acúmulo de tecido adiposo. Isso acontece porque, com o envelhecimento, a gente perde tecido subcutâneo e ele cai. Então, a gente vê um acúmulo
acúmulo nesses quadrantes inferiores, que é o que essa paciente ela já apresenta. Eu vejo no quadrante superolateral, na região de flanco, um acúmulo de tecido adiposo também. Aqui nessa paciente, a projeção eu poderia pensar olhando a foto da paciente de perfil, que em breve a gente vai ver. Mas nessa foto, até esse momento, o que eu penso para ela como estratégia principal é o bioestímulo, que ela vai se beneficiar mais. Terceiro passo, deixa eu voltar aqui. Eu vejo se a paciente elas tem celulites, aquela celulite já grau 2, em que já é marcado com a paciente em repouso. E essa paciente ela tem uma boa qualidade da pele, ela não apresenta celulites marcadas. Então, não é um ponto que eu vou avaliar nesse primeiro momento para a gente tratar. A celulite eu trato com a subcisão, com os bioestimuladores de colágeno também, fazendo a subcisão com a cânula e já injetando o produto, o bioestímulo, e faço a subcisão e até mesmo agora uma aplicação de hialuronidase. Mas não é esse o caso da paciente. Então, vimos, em primeiro passo, eu marco a linha vertical para eu ver a minha linha infraglútea. Então, eu faço essa linha vertical, vejo a linha infraglútea, eu já vejo que a paciente ela apresenta uma flacidez moderada a grave. Em segundo passo, eu marco a linha horizontal para eu ver onde a paciente ela precisa de mais volume. Aqui, pensando, quando eu quero projeção, eu vou colocar mais produto no quadrante superomedial. E quando eu quero efeito lifting, a minha concentração maior vai ser no quadrante superolateral. Então, eu já vou pensando nessa estratégia para minha paciente. Terceiro passo, eu vejo se ela tem algumas depressões de celulite, onde eu vou marcar para fazer a subcisão com a cânula. E o quarto passo, eu vou avaliar ao redor do glúteo, se a paciente apresenta acúmulo de tecido adiposo. Então, aqui nessa paciente, eu vejo algumas regiões que me chamam a atenção. Então, essa região lateral do flanco, a região da gordura sacral, também me chama a atenção. Esse acúmulo de tecido adiposo inferolateral, e até mesmo aqui nessa foto de perfil, eu consigo ver que ela tem uma gordura infraglútea, um acúmulo de gordura infraglútea, que é a famosa bananinha nessa região. Nessa foto de perfil, que eu falei que eu avalio também a projeção, eu vejo que a paciente ela tem uma boa projeção. Então, aqui, o que mais me chama a atenção quando eu faço toda essa avaliação na paciente, para mim, o que chama a atenção são o acúmulo de tecido adiposo ao redor e também a flacidez já apresentando. Por mais que a paciente, na foto a gente não consegue medir tanto, ela tem uma boa espessura de pele, mas ela precisa melhorar o lifting, ela precisa ter esse lifting para ela ter um glúteo mais belo. Então, qual foi a estratégia aqui? De início, eu indicaria para a paciente o Eleva-X, que ele vem no seu frasco 630 miligramas de micropartículas de ácido polilático. E por que aqui a minha preferência é o ácido polilático? Porque com ele a gente consegue tratar uma maior área e pela quantidade de volume que a gente tem com o tempo, a gente pode até ganhar um volume. Quando eu falo volume, eu falo muito mais na paciente ela ter um arredondamento no bumbum. Não é que vai ter um grande volume que se conquista com PMMA ou com prótese de silicone. Não, mas ela consegue melhorar o arredondamento do bumbum fazendo o ácido polilático. E a gente já sabe em artigos que
Um frasco de ácido polilático, o Sculptra, ele equivale a 2 seringas do Radiesse, que é a hidroxiapatita de cálcio. Então, regiões de glúteo em que eu preciso de um volume maior, eu sei que com o ácido polilático eu vou ter um maior resultado. Se eu for usar a hidroxiapatita de cálcio, eu vou ter que usar o dobro dela para eu ter o mesmo resultado do ácido polilático. Essa paciente, então, ela não podia investir com o Eleva X. Então, eu propus para ela o Eleva normal, o Eleva de 210 miligramas, que ele já vem 40% a mais do que o frasco do Sculptra, que é o ácido polilático da Galderma, que contém 150 miligramas no seu frasco. Então, essa foi a proposta para a paciente. E quando a paciente corporal vem para mim, eu sempre falo, por mais que nesse momento ela só poderia investir em alguns procedimentos, né? No caso, a estratégia foi o Eleva e os Emptures, que eu vou falar em seguida, mas já dá essa dica para vocês de como a gente pode vender para o paciente. Então, eu propus para ela, né, o Eleva, mas toda paciente corporal que chega, eu sempre falo da quantidade de sessões. Então, como ela não poderia, nesse momento, realizar uma maior quantidade, eu explico que para ela ter um melhor resultado, é necessário realizar outras sessões, porque senão a paciente ela tem a ideia de que com uma sessão ela já vai alcançar o resultado máximo. Então, é muito importante a gente conversar isso com a paciente. E toda paciente de corporal, sempre a gente indicar também, orientar a atividade física regular, uma alimentação saudável, porque não adianta se a paciente ela não associa esses dois fatores, o resultado dela vai ser escasso e para a gente vai ser frustrante também, porque a gente vai ver pouco resultado. Então, sempre paciente corporal, é importante a gente interrogar atividade física, alimentação, lembrar que a gente trata com os bioestimuladores a flacidez de pele, não a flacidez muscular. Tá? Então, nessa estratégia, pensando em tratar a flacidez de pele, dar um efeito lifting nesse glúteo, a gente realizou o Eleva de 210 e numa diluição final de 24 ml. Essa diluição ela está descrita em artigo que foi publicado recentemente por mim e pela doutora Patrícia, em que a gente faz a diluição do Eleva de 210 com recomendação também da indústria para 24 ml. Então, como que a gente faz isso? Quem já foi na clínica, né? Já me acompanhou, vamos lembrar um pouquinho como que a gente realiza. A gente coloca 12 ml no frasco do Eleva de água injetável e leva para o mixer por 1 minuto. Depois disso, a gente vai utilizar 8 seringas de 3 ml. Em cada seringa, a gente vai puxar dessa solução 1,5 ml da solução do frasco, mais 1 ml de água injetável e mais 0,5 ml de lidocaína. Então, em cada seringa de 3 ml, a gente vai fazer isso. Então, a gente vai ter 8 seringas com 3 ml de solução, um total de 24 ml. E como que a gente vai distribuir esse produto, então, no nosso paciente? Quando a gente quer o efeito lifting, a gente faz 75% desse volume nos quadrantes superiores. Então, a gente tem o Eleva de 210, que é o que a paciente pode fazer nesse momento, e a gente vai realizar, então, 12 ml em cada quadrante. Desses 12 ml, 75% desses 12 a gente vai realizar nos quadrantes superiores. Então, fazendo a continha de matemática, a gente tem 9 ml para ser usado nos quadrantes superiores e o restante, 3 ml, nos quadrantes inferiores. Nesse caso, essa paciente, por ela apresentar esse acúmulo adiposo no quadrante inferior lateral, eu não vou realizar
a distribuição do meu produto nessa região, porque senão eu posso pesar ainda mais essa região que já está com esse peso. Então, eu vou colocar 1,5 ml no quadrante ínfero-medial e 1,5 ml eu vou colocar na depressão trocantérica, que eu observo que a paciente ela tem uma deficiência de volume nessa região. E dos meus 9 ml que eu vou colocar acima, 60% dele eu coloco no quadrante superolateral. 60% vai dar 5, alguma coisa. Como eu gosto de arredondar, eu acho que fica mais fácil, eu já deixo 5 ml no quadrante superolateral e 4 ml no quadrante superomedial. Se eu quisesse melhorar mais a projeção do que o efeito lifting, eu iria jogar 5 ml no quadrante superomedial e 4 ml no quadrante superolateral, tá? Então, alguma dúvida até esse momento? Acredito que não. Qualquer coisa, podem digitar, perguntar o que vocês quiserem entender mais profundo, ou também se ficou alguma dúvida nesse cálculo, que muitas vezes é confuso para a gente, mas fazendo dessa maneira, a gente consegue distribuir muito bem o produto. Eu sempre falo que nunca a gente vai jogar uma maior quantidade de bioestímulo nos quadrantes inferiores. Se eu quero um bioestímulo global, se a paciente vem mais para prevenção, eu até posso fazer 50% nos quadrantes superiores e 50% nos quadrantes inferiores, mas nunca eu vou colocar mais produto dos bioestimuladores líquidos nos quadrantes inferiores, porque senão eu posso pesar essa região. É como na face, a gente não joga os produtos laterais, então no glúteo, a gente faz a mesma coisa, a gente vai jogar superior na vetorização para levantar essa região. Se a gente concentra o produto na face medial, a gente ganha volume. E a mesma coisa se a gente concentra o produto nos quadrantes inferiores. Então, é dessa forma que eu distribuo a maior parte do meu produto. O plano de injeção, sempre em plano justadérmico, no subcutâneo superficial. E aqui, no quadrante superolateral, lembrando um pouquinho da anatomia, a gente tem a pele, tecido subcutâneo superficial, ele é dividido em uma parte superficial e uma parte profunda, e por uma fáscia. E nesse quadrante superolateral, a gente pode fazer o produto um pouquinho mais profundo. Tem um estudo da Alessandra Haddad em que ela distribui 75% de todo o volume do ácido polilático nesse quadrante superolateral e fazendo nesse plano profundo para ter um maior efeito lifting. Então, essa é a primeira estratégia, e eu sempre vou recomendar, no mínimo, na região glútea, mais 2 a 3 sessões para o meu paciente, porque no mínimo eu falo pelo menos 2 frascos por lado, mas no caso da paciente, ela só pode investir um nesse momento. Vamos fazer só um, explicar a necessidade de uma segunda sessão, e que ela saiba que o resultado máximo ela não vai ter nesse primeiro momento. E depois, o segundo passo, os empters, né? Para tratar esse acúmulo de tecido adiposo ao redor, porque quando a gente trata ao redor da região glútea, a gente já tem um resultado também na região. Então, aqui. E como eu optei para tratar? Então, na região do flanco, de acúmulo de tecido adiposo lateral, superolateral, nas duas regiões, né? Aqui eu só marquei em uma região, mas nas duas regiões eu fiz o fosfocol. O fosfocol, ele contém 2,4% de desoxicolato, que é a substância que faz a necrose da célula, e 2,% de fosfocol. Então, nas laterais, nos flancos, eu utilizei o fosfocol.
ele tem uma reação inflamatória mais intensa, mas a gente consegue excelente resultado com ele. Na gordura sacral, nessa região, eu fiz o Plurial, fiz o Body Contour da Plurial, então Fosfocol da Toscane e Body Contour da Plurial. E o Body Contour, ele tem 2,4% de desoxicolato e 5% de fosfocol, 5% de fosfatidilcolina. Então, 2,4% de desoxicolato e 5% de fosfatidilcolina. Então, a reação inflamatória dele é um pouquinho menor. Por que aqui a minha escolha é por ele? Porque está muito perto da região óssea. Então, o paciente, ele sente muito. Então, para ser um pouco mais confortável para ele, a minha opção nessa região sacra é com o Body Contour. E na região infraglútea, a minha opção foi o Slimming. O Slimming, eu tenho eu optei por usar nessa região 1,5 ml. E como que eu realizo aqui? Por que a minha opção na região infraglútea é o Slimming? Porque o Fosfocol e o Plurial, ele vai dar necrose da célula e eu posso até perder a sustentação da região glútea. Então, nessa região, o meu objetivo não é tanto perder o tecido adiposo, mas é melhorar a drenagem dessa localização. Então, por isso, a minha opção sempre na região infraglútea é com o Slimming. E até mesmo quando a paciente ela apresenta uma bananinha superior, eu também faço o Slimming. E aí eu faço pontos de 0,2 ml a cada centímetro. Tanto quando eu vou aplicar o Fosfocol e quando eu vou aplicar o Slimming também. Então, aqui eu utilizei um frasco de Fosfocol, eu dividi na região do flanco, utilizei um frasco do Plurial, que eu utilizei meio frasco do Plurial na região sacra e 1,5 ml na região infraglútea. E nessa região do quadrante ínfero-lateral, eu não realizei slimming, eu só marquei para eu não realizar o bioestímulo de colágeno. Então, nessa região, eu também não quero perder essa sustentação, mas eu não quero ganhar volume de nenhuma forma. Então, aqui eu trouxe para vocês verem o quanto a gente ganhou de resultado com apenas uma sessão, e foi depois de 30 dias esse resultado. Então, aqui nessa região lateral, a gente já vê a melhora do acúmulo de tecido adiposo. Na região infraglútea, a gente vê a melhora dessa gordura da bananinha, então já uma melhora da drenagem da região, e com apenas um frasco de Eleva, a gente conseguiu já ver um leve arredondamento no bumbum. Aqui a gente vê que tem uma depressão e um peso maior na região inferior. Aqui a gente já observa esse efeito lifting 30 dias após o Eleva. Uma pergunta aqui do Marcelo, o Plurial, ele vem com 5 ml. 5 ml, Marcelo, a gente pode, assim, em teoria, a gente não poderia armazenar nenhum produto depois da gente abrir, né? Mas como a gente utiliza a agulhinha roxinha, que é 24G, eu puxo 2,5 ml e eu deixo esse frasco em temperatura ambiente mesmo. Eu coloco uma etiquetinha do dia que eu retirei esse produto e eu deixo por até 30 dias, tá? Aberto. Se eu não utilizo, eu jogo fora. Em teoria, pela vigilância, a gente não poderia guardar nenhum frasco, tá? Mas na prática, a gente até realiza dessa forma. Imagina. Estou muito feliz com vocês aqui, nossa. E mandem dicas depois dos temas que vocês querem ver, tá? Então, olha como
que com 30 dias após essa associação, a gente conseguiu um bom resultado na paciente. E essa paciente, ela poderia também falar assim, eu não posso investir tanto, mas então eu vou investir com 2 frascos de Eleva e não vou fazer os Empters. Então, aí que a gente tem que raciocinar e ver que vale muito mais a pena a gente associar um frasco do Eleva com um frasco, 2 dos Empters. É esse raciocínio que a gente precisa ter na hora de realizar o melhor tratamento para o nosso paciente. Exatamente, teve um lifting já com uma ascensão, ela foi da tua turma mesmo. E aqui, nessa região da foto de frente, olha, eu até fiquei tão impressionada que eu perguntei para ela se ela tinha perdido peso nos 30 dias, se ela tinha realizado algum outro procedimento, e ela disse que não tinha perdido peso e não tinha realizado nenhum outro procedimento, estava super satisfeita, e o que ela mais tinha gostado foi essa região da gordura sacra, que ela viu muito resultado. E realmente, pela foto, não é tão perceptível quanto pessoalmente, mas essa região diminuiu muito. Então, vale muito a pena a gente indicar os Empters na gordura sacra. E só da gente realizar, então, esse esvaziamento da lateral, foi até por isso que a gente viu um bom resultado na região até de projeção e arredondamento do glúteo. Tá bem melhor o contorno, com certeza. Aqui também a gente consegue ver, olha como esse fundinho, né? Esse afundamento da região média do glúteo já melhorou. Ela tá até encurvando um pouquinho a perna, né? Essa foto não ficou tão legal, mas a gente já consegue ver a melhora do arredondamento do bumbum e da gordura localizada também ao redor. Então, a paciente ficou super satisfeita com uma sessão, não investindo tanto, mas a gente sabendo associar o melhor tratamento para ela. Aqui a gente consegue ver muito bem também a região da gordura sacra. Então, essa é a foto do antes e aqui do depois. Então, uma melhora muito grande. E da gente não ter tratado essa gordura inferolateral, a gente já melhorou toda essa projeção, porque se a gente, todo esse arredondamento, porque se a gente tivesse colocado o produto aqui onde não precisa, talvez a gente teria pesado essa região. Então, aqui o que eu falei, lembrando um pouquinho da anatomia, né? Como é seguro essa região que a gente aplica os bioestimuladores. Aqui a gente tem a pele, tem o tecido subcutâneo superficial, que eu falei, ele é dividido numa parte superficial e em uma parte profunda, ele é dividido pela fáscia superficial. A gente injeta os bioestimuladores na região superficial e no quadrante superolateral, a gente pode aprofundar e aplicar nessa gordura na parte profunda. Os vasos, eles estão totalmente mais profundos, então aqui a gente está seguro de aplicar na região do quadrante superolateral os bioestimuladores, porque na região média é onde profundamente estão os vasos, e aí a gente não quer correr o risco de aprofundar mais do que deveríamos. Então, lembrando um pouquinho da anatomia muscular, então, quando a gente tira a pele, tira o tecido adiposo, a gente vê a musculatura, o glúteo máximo, o glúteo médio, e aqui os músculos profundos, o piriforme, o gêmeo superior, inferior, aqui a artéria glútea inferior, abaixo do músculo piriforme, e a artéria glútea superior, acima do glúteo, acima do músculo piriforme. Então, a gente consegue ver que a vascularização mais importante, ela está na parte medial. Por isso, quando a gente realiza lateral, na parte profunda do tecido subcutâneo, a gente tem mais segurança. Mas aqui, quando a gente vai com os preenchedores, né, os preenchedores definitivos, a gente está vindo com o produto nessa região,
Por isso que eu falo que é muito mais arriscado, e quando a gente quer atuar com segurança para o nosso paciente, a gente realiza o preenchimento com ácido hialurônico, os bioestimuladores de colágeno, que é onde a gente vai aplicar o produto mais superficial. Então, aqui o triângulo que a gente tem as artérias, né, mais profundas, e na região medial, que é a região de maior perigo. E é isso, gente. Hoje eu quis trazer um pouquinho desse caso para vocês. Um caso apenas para a gente ver, para eu queria sentir vocês também, se vocês gostaram desse formato de discutir, ou se vocês ficaram muito perdidos com o tema. A gente está aqui aberto para a próxima live vocês sugerirem algum tema também que vocês gostariam de rever aqui para a gente continuar essa nossa interação. A Carla, muito bom, parabéns, muito obrigada, Carla, ansiosa para te receber esse próximo mês na clínica. O Marcelo, muito feliz que você esteve aqui, a Amanda. Alguma dúvida até nesse momento? Depois eu aguardo, então, vocês mandarem sugestões. Não serão só de corporal, de face também. Então, se vocês quiserem, às vezes, discutir algum tema facial, vamos falar de face também. Né? A face, ela nunca fica de fora. O corpo tem uma tendência, mas a gente nunca pode esquecer de tratar a face também e de saber indicar muito bem os procedimentos para a gente ter resultados naturais e belos, que hoje a tendência da face é por resultados naturais e belos. Então, muito obrigada. Essa aula ela vai ficar gravada também, a gente vai deixar na mentoria. E eu fiquei muito feliz de ter vocês aqui comigo hoje. Uma ótima noite, um ótimo final de domingo.